Opa, estamos ao vivo e a cores. Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Mais uma vez com o nosso querido Carlos Eduardo. E mais uma vez na nossa live. Muito bom. E graças a Deus o pessoal está chegando. Olha lá. Muita gente chegando. Boa noite, Bruno. Boa noite, Cris. Elka, boa noite. Lúcia Boba. Andréa Rosa, Vera, Lúcia Sargenti. Sejam todos bem-vindos. Ô, dona Irene, tudo bem? Muito bom, dona Irene. Ó, hoje eu estou aqui com o nosso querido Carlos Eduardo. Doutora Sônia, boa noite. Luiz Francisco, Francisco Luiz, boa noite. Dona Alda. Michele esteve comigo na aula de ontem, no grupo de estudos de ontem. Batalhamos, hein, Michele? Mas chegamos a um bom final da aula, não foi? Rafael Ferreira e Gigi, diretamente do Canadá, hein? Olha, esses nos acompanham diretamente de longe. Lúcia Vasconcelos, diretamente em Teresina, no Piauí. Cláudia Carreira. Muito bom, muito bom. Ótimo, Daiane Mello. Denise Borges, diretamente do Rio de Janeiro. Silvana Colombara, boa noite. Luiz Valentim, boa noite. Gabriela Gonzaga, seja bem-vinda. Ana Paula Domingues, Dona Vera, Verinha, Marissônia, Sandra Anastácio, Pedro Mendes, Fernanda Mendes, Cláudio Almir Laza. Sejam, olha lá, nosso amigo Cláudio Almir chegou. Estava só esperando ele para começar, agora já podemos começar, Carlos Eduardo. Isso aí. Maria Tereza, boa noite. Não, você não falou, você tem que agita o pessoal, Michele. Quando fala, não é falando para cá, é bom, a gente tem que falar, porque tira dúvida de muita gente, todo mundo fica quietinho, nem todo mundo tira dúvida. Às vezes a sua dúvida é de todo mundo, esclarece um monte para um monte de gente. Joyce, boa noite. Daniel Pereira. Ana Lúcia Ferreira Morilha. Seja muito bem-vinda. Reinaldo Pasqualini. Cadê a Elka, Reinaldo, que não apareceu ainda? Vivi Evangelista, boa noite. Muito bom. O pessoal está chegando. Olha, a gente tem tido o pessoal, depois das nossas férias, Carlos Eduardo, está voltando tudo. Nós temos tido muita audiência, 50 pessoas, 52, 57 nos nossos evangelhos ao vivo. Depois tem mais, né? Mas ao vivo aqui. Os nossos likes têm chegado nos 52, tá bom? Eu estou ficando orgulhoso desse povo nosso aqui, viu? Excelente. Graças a Deus. Muito bem, Maria Inês Mota, boa noite. Cida Bolsas. Marcela Esteves Giordano, minha querida sobrinha, seja muito bem-vinda. Vai assistir uma palestra do meu amigo Carlos Eduardo, maravilhosa. Ronaldo Pereira, muito bem. Vamos lá então, gente? Podemos começar, Carlos? Vamos fazer a nossa prece agora. E a nossa prece de hoje, já que o assunto nosso é disciplina, nós vamos fazer a prece que chama abastecimento espiritual. Ó Mestre Jesus, és um infinito reservatório de energia, poderosíssima energia que mantém todos os seres e coisas. Também assim, ela é para o meu mundo íntimo, Mestre Jesus. Levanta as forças caídas, sustenta o pensamento vacilante, conforta o coração oprimido, faz brotar a saúde no corpo, Mestre Jesus. Venho confiante abastecer-me desta preciosa energia. Penso em ti agora, refreio os maus pensamentos e faço um quadro mental no qual vejo a energia fluindo para dentro de mim, Mestre Jesus, como uma luz que ilumina o ambiente escuro. Sou tocado por essa luz, Mestre. Sinto que a vida
que vem de ti percorre as minhas veias e considero-me, a partir desse instante, sem problemas. Os problemas que me perturbavam foram dissipados pela divina energia. As aflições desapareceram. Encontro-me livre, Mestre Jesus. Sinto-me mais teu filho. Obrigado, Mestre Jesus, por esta oportunidade em que podemos estar aqui reunidos em teu nome, Mestre Jesus. E que tu nos falaste, onde mais de um estiverem reunidos, em teu nome, tu aqui estarias. E nós estamos aqui, Mestre Jesus, reunidos em teu nome, orando, pedindo e buscando ampliar a nossa fé, buscando ampliar o nosso amor em ti, Mestre Jesus, para que possamos lutar e vencer nesta encarnação sob a tua orientação e orientação que nos deixaste aqui quando passaste nessa terra. Abençoa-nos e protege-nos, permita que os teus mensageiros celestiais estejam com todos nós, que estamos aqui abraçados virtualmente, num só coração e num só pensamento. E te pedimos, ilumina-nos a todos e principalmente o Carlos Eduardo, que nos fará a palestra da noite. Que Deus Pai possa nos abençoar, que Deus Pai possa nos iluminar, agora e sempre. Que assim seja. Carlos Eduardo, a palavra é tua. Eu vou te deixar sozinho na tela. Estou aqui na retaguarda, caso você precise de mim. Tá bom. Quietinho e mudo para não te atrapalhar. Tá bom. Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né, a mais um Evangelho aqui na página do Plano Maior. É sempre com muita alegria que eu participo, todo mês, desse encontro, que sempre é edificante, sempre traz esclarecimentos, consolações para todos nós. Não importa quem está, né, momentaneamente naquele dia, né, trazendo, né, a mensagem, ou quem está do outro lado, ouvindo, procurando refletir junto com aquele texto. É importante que todos nós, de alguma forma, somos beneficiados, né? Por isso que Jesus disse, né, afirmou com todas as letras, com toda a força do seu coração, onde estiverem uma, duas, quantas pessoas forem reunidas em torno do seu evangelho, em torno da sua mensagem, ele ali estaria. É nesse sentido que todos nós somos beneficiados por um encontro como esse. Ainda, né, de um modo virtual, né, pela internet, mas não perde a essência, os benefícios possíveis que aqui alcançamos. Hoje, o tema trazido para a nossa reflexão nos fala sobre disciplina. É um texto do Espírito Emmanuel, né, o guia espiritual do nosso saudoso Chico Xavier. E já, por se tratar desse tema, e vindo desse espírito, da mais alta estirpe, da mais alta elevação espiritual, já temos que nos preparar, porque é um conhecimento, é uma instrução que ele nos oferece de alto valor. E quando eu li uma, duas, três vezes o texto, né, porque numa lida só você não capta o pensamento integral do benfeitor. É necessário reler, reler e reler, até o ponto que a gente esteja um pouco mais familiarizado, né, com os elementos de análise que ele nos traz. Especificamente hoje sobre o tema disciplina. Primeiramente, quando a gente ouve falar sobre disciplina, palestra, alguma mensagem, algum livro, ou alguém, né, que comenta conosco sobre qualquer assunto da vida, sobre disciplina, às vezes a gente fica com o pezinho um pouco atrás. Porque temos ainda o preconceito de associar disciplina com seguir determinadas regras, né? Estar obrigado a cumprir determinadas tarefas ou compromissos de uma forma metódica e às vezes muito austera, que talvez fugiria da naturalidade e até do nosso campo de interesses. Passa esse tipo de preconceito na cabeça de muitas pessoas. Ou seja, a disciplina às vezes não é bem-vinda, não é bem recebida no meio social, no meio familiar, né?
Coloque-se, né, numa discussão em casa, você tem que ser mais disciplinado, você está faltando com isso, aquilo. A outra pessoa não vai ouvir bem. Não vai ouvir bem se a gente, né, se usar esse tom na conversa, na crítica, no apontamento em torno da indisciplina da outra pessoa. Então, o que eu convido vocês hoje é a deixar um pouquinho esse preconceito, se porventura existe, para interpretar a disciplina sob o ponto de vista espiritual, que é muito mais abrangente, muito mais exato do que nós podemos supor. É isso que Emmanuel traz para a noite de hoje. E no texto, apesar de ser curtinho, ele nos traz muitas informações preciosas para a gente entender onde cabe a disciplina em nossas vidas. Primeiramente, ele inicia o texto, eu só vou ler algumas frases só para a gente ilustrar, poder ter como guia para a reflexão. Ele diz no comecinho do texto, que fala: é imprescindível compreender a função da luta em nosso aprendizado, quando na peregrinação terrestre, para que a fé e o amor não sejam palavras vazias e inúteis em nossos lábios. Aqui, ele já dá o tom da mensagem. A nossa vida, né, que não se resume em apenas uma existência corpórea, em uma única encarnação, isso se aplica para todos os seres humanos, exige de nós uma certa, né, capacidade de esforço, de luta, de empenho, porque do contrário, nós não aprendemos. Faz parte, né, desse processo de evolução espiritual. Reencarnamos sucessivas vezes com a finalidade de aprendermos. E o aprendizado, que passa pela razão e pelos sentimentos, nos sublima, né, nos eleva espiritualmente. E essa elevação não vem de graça. Não vem por um passe de mágicas. Não é o tempo que vai nos conferir aprendizado e elevação espiritual. O tempo colabora, mas sem esforço, sem vontade firme de acertar, né, de procurar destacar, né, e vivenciar princípios morais cada vez mais elevados, o progresso não chega. Nós não podemos. Então, a gente precisa compreender, né, que nesse processo de evolução espirituais, exige em nós luta, empenho, esforço, em todos os sentidos. E é aí que a gente vai compreender, né, por que estamos reencarnados e sujeitos a inúmeras situações, as mais difíceis, complexas e também muito sofridas que experimentamos. Emmanuel destaca que, ao reencarnar, todos nós recebemos como instrumento de trabalho e de aprendizado um corpo físico. Não é isso que acontece a todos nós? Não reencarnamos sem um corpo. O fato de reencarnarmos e termos como instrumento um corpo, uma matéria perfeitamente concebida por Deus, na medida, na estrutura, nas funcionalidades perfeitas que necessitamos para trabalhar, exercitar os nossos valores, nossos potenciais divinos, o fato de reencarnarmos num corpo físico exigirá de nós muita disciplina. A gente nunca percebeu isso? É isso que o benfeitor está alertando. Por quê? Por uma simples razão. Nós espíritos, quando estamos no mundo espiritual, nós temos um corpo espiritual, né, que é o perispírito, também de natureza material, mas de uma matéria muito mais sutil, muito mais quintessenciada, né? Quando a gente reencarna, a gente se acopla a uma nova forma, que é o corpo físico. Por isso que o benfeitor fala que, por essa ótica, é como uma prisão. O corpo se torna uma prisão temporária para o espírito. E ao nos acoplarmos a essa nova forma física, nós invariavelmente estaremos sujeitos às leis da matéria, às leis orgânicas que regem esse corpo criado por Deus. A gente tem que obedecer aos limites impostos pelo meu corpo físico.
Eu tenho que me impor certas disciplinas para usar bem esse corpo, que é concessão de Deus, e aproveitá-lo com todas as possibilidades que ele me oferece para crescer, me espiritualizar, concluir essa existência corpórea melhor do que quando iniciei. Percebe onde está a disciplina? Aqui no trato, no cuidado com o corpo físico. Todo cuidado, toda disciplina. Quando a gente fala de limites físicos, a medicina nos aponta esses limites. A gente tem que, com disciplina, procurar se alimentar bem. Né? Se a gente quer ter um corpo saudável, disposto, vigoroso para trabalhar, se distrair, mas essencialmente dar conta dos nossos compromissos aqui na Terra, a gente precisa ter saúde no corpo. Se a gente não tem a disciplina, né, de se alimentar bem, nos horários definidos, apropriados, para que o meu corpo assimile as energias do alimento, se eu não faço isso, se eu não sou disciplinado nesse ponto, o meu corpo vai perecer por falta de disciplina. Se eu procuro me exceder, né, nos prazeres, em tudo que o mundo me oferece, desgastando meu corpo, não dando-lhe, né, horas de repouso que o sono pode proporcionar, eu estou indo contra as leis divinas, por indisciplina. Percebem? Se a gente não consegue cuidar do corpo, que é o instrumento que Deus nos deu, olha só o quanto de males podemos provocar por falta de disciplina. Eu não quero me prender a esse ponto, porque acho que, especialmente numa época como a nossa, de pandemia, acho que já estamos suficientemente esclarecidos sobre esse tema. A necessidade de a gente cuidar bem do nosso corpo, sermos disciplinados para cuidar, né, da nossa casa física, que é presente de Deus, que não tem preço que pague isso, gente. Não há preço no mundo que pague a saúde do corpo físico. E muitas vezes, por quanto pouco a gente deixa que a saúde vá embora? Por falta de disciplina. Eu quero destacar ainda mais a disciplina que entra no campo do dever moral, no campo dos sentimentos. Eu até indico a leitura de um item do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 17, Sede Perfeitos. É uma mensagem do Espírito Lázaro, que ele fala sobre o dever. E ele está tão associado ao tema de hoje, porque quando a gente fala de disciplina, é porque necessariamente temos um compromisso assumido perante a vida, perante Deus, perante nós mesmos, perante as pessoas que vivem conosco. O fato de estarmos encarnados na Terra significa que assumimos compromissos morais perante Deus, na primeira instância, e, por consequência, a todos que vivem conosco, mas também em especial comigo. Compromisso com o meu progresso espiritual, compromisso com a minha saúde, compromisso com o meu bem-estar, compromisso com a minha felicidade. E como diz o benfeitor no comecinho, não conseguimos ser felizes, chegarmos a esse nível mais elevado de progresso espiritual sem passar pela luta, sem passar pelo esforço próprio. É isso que o Lázaro também, na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala. O dever é lei da vida. Está presente nas mínimas, nas pequeninas coisinhas, até nos assuntos mais complexos. E na mensagem de Emmanuel, ele coloca os pontos principais, onde estão os principais deveres morais e onde devemos estar atentos à disciplina do coração. Ele nos relembra que a gente reencarna em uma família, em um lar, junto a outros espíritos. E a doutrina espírita nos esclarece que, na grande maioria das vezes, a gente reencarna junto àqueles com os quais já estamos, né, por várias encarnações, aprendendo a lei de amor, caridade, justiça, procura da boa convivência, em clima de paz, respeito mútuo. Certamente, muitos dos que estão hoje encarnados conosco já conviveram anteriormente conosco. Faz parte do aprendizado. Né? O aprendizado exige uma sequência, uma continuidade, para que a gente atinja os objetivos estabelecidos. E uma parte, né, desses reencontros,
né? São com espíritos com os quais a gente tem já uma certa afinidade, uma grande simpatia, são afetos queridos que trazemos, né, no nosso patrimônio particular, né? Aquelas caixinhas, né, onde esses entes queridos estão no nosso coração. Mas nem sempre isso se dá. É isso que Emmanuel destaca. Nem sempre a gente vai reencarnar num lar, numa família, onde hajam só pessoas que se compreendam, que estejam devidamente sintonizadas, preocupadas umas com as outras. Pode ser, e isso acontece com muita frequência, que espíritos ainda num estado de animosidade, ainda desafetos nossos do passado, vão se reencontrar conosco. Na figura, às vezes, de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de um irmão, de uma irmã. E não há problema algum com isso. Aí que está a questão. Não há problema algum termos que reencarnar com desafetos do passado. Temos que observar essa situação com outros olhos, com maior maturidade do espírito. Ora, se no passado nos desentendemos, se no passado houve causas morais que me levaram a ser rude, violento, a trair a confiança do outro, ou o outro, por sua vez, também caiu nessa mesma cilada moral de machucar, de ferir, de explorar a pessoa que mais ele poderia contar. E a vida hoje me oferece uma oportunidade de reconciliação, de ajuste de contas, para que todos possam se desvencilhar dessas amarras de ódio, de rebeldia, de repulsa, para seguirem mais livres nessa trajetória de aprendizado espiritual? Por que eu vou achar ruim que isso aconteça na minha família? Eu tenho que agradecer a Deus. E procurar pela prece força, inspiração e estímulos para ser disciplinado na zona do meu coração e oferecer a minha melhor parte naquelas relações que se apresentam. Como pai, como filho, como irmão, eu oferecer a minha melhor parte. Ora, se eu assumir o compromisso / dever moral de ser pai de alguém, de ser marido de outro, de outra companheira, de ser filho, filha de um pai, de uma mãe, eu tenho que adotar certas disciplinas de coração para dar conta desse compromisso. De que modo eu vou assumir o compromisso de ser pai e mãe se eu não procurar ser um bom exemplo de ser humano para o filho e a filha que Deus me concedeu? Que exemplos darei ao meu filho, que é um irmão, né, perante Deus, né? Meu irmão, como eu vou contribuir também para que ele cresça, se amadureça, se eu, como pai ou mãe, não procuro ser bondoso, atencioso, afetuoso, compreensivo, tolerante? Qual a qualidade da educação moral que estou, né? Qual a minha parte de colaboração nessa educação moral do espírito na minha casa? Se sou pai, se sou mãe, se sou filho, se sou filha. E não simplesmente depositar nos ombros, às vezes até frágeis, do outro a responsabilidade do sucesso, da vitória daquele lar. É muito imaturo e até cruel exigir que o outro faça tudo pela família e você não se dispuser a fazer nada. Isso é indisciplina do espírito. O outro tem que ser atencioso, tem que concordar, tem que ser carinhoso, tem que, enfim, fazer tudo que eu mesmo não me disponho a fazer. Onde está a disciplina, gente? No texto ao qual me referi do Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro nos dá a medida exata de onde começa e onde termina o dever moral, né, que a vida nos impõe. Onde começa, onde termina? Começa exatamente no ponto em que podemos colocar em risco, em ameaça,
a tranquilidade e a felicidade do outro que vive comigo. E conclui-se, finaliza exatamente no limite que não desejaríamos que fosse transposto em relação a nós mesmos. Não é perfeita? Não é perfeito esse conceito? Ou, nas mesmas palavras de Jesus, não fazer aos outros exatamente aquilo que você desejaria que o outro lhe fizesse. E, por consequência, não fazer ao outro aquilo que, com certeza, você não desejaria que o outro lhe fizesse. Aí está o dever moral, gente. É aí que está a oportunidade da gente exercitar disciplina. Disciplina. Não dá para fazer mais ou menos. Ah, quando eu quiser, quando surgir oportunidade, eu vou pensar nessa possibilidade de ser mais atencioso, mais compreensivo, mais tolerante. Quando der uma oportunidade, eu vou pensar no caso. A gente precisa se importar todos os dias. Porque senão não é disciplina, é indisciplina. De que modo, gente, a gente vai conseguir formar um lar, um ambiente familiar, onde as pessoas se respeitam, se confiem umas nas outras, onde haja intimidade, aquela verdadeira afinidade coração para coração, se eu não procuro, ajudar o outro naquilo que o outro precisa de mim? Pelo contrário, eu apenas exijo, sobrecarrego o outro com problemas, responsabilidades que devem ser compartilhadas num ambiente cristão, num ambiente onde os espíritos estão aprendendo a amar e a praticar a caridade. A gente precisa ter olhos, mais sensatos, mais lúcidos, mais afetuosos para compreender essa dinâmica da vida, que exige sacrifícios, esforços contínuos, permanentes, todo dia. É como aquela plantinha que a gente tem em casa. Se a gente não aguar todo dia a nossa plantinha, todo dia não, né? Força da expressão, né? Se regar todo dia pode até, morrer por excesso de água, mas se não ficar atento aos cuidados daquela plantinha, na exposição ao sol, na água que ela precisa receber, aquela plantinha não vai vingar, não vai dar a flor que você espera. No mesmo sentido, é o nosso ambiente familiar. A gente deseja tanto, E é um projeto de vida, é um propósito de vida que a gente tem que alimentar todos os dias, que o nosso lar, a nossa família, seja um recanto de luz, de paz, de amor. É como um recantinho, um jardim que a gente cultiva. E um jardim não pode ser deixado ao léu, à força, da natureza, a chuva que cair, o sol que vier, não. Dar a minha contribuição pessoal para aquele jardim familiar cresça, se desenvolva, dê flores e os frutos que todos iremos usufruir. Que frutos são esses, gente? De paz. Frutos de paz, frutos de alegria, de amizade, frutos de felicidade. Porque cada um deu um pouquinho de si nessa construção espiritual. Foram devidamente disciplinados no aguar, no iluminar a casa, com seus melhores sentimentos. Não é bonita essa associação? Eu estou colocando um pouquinho da minha água em forma de diálogo, de conversa, de ombro amigo para receber, acolher o que o outro tem a falar. Eu tenho oferecido, a luz do meu sorriso, do meu olhar para aqueles que eu amo e que tanto importam a mim, para que sejam felizes, tenham as melhores condições possíveis de viver com dignidade. Tenho contribuído nesse sentido? É isso que o benfeitor nos traz, gente, de reflexão. É a disciplina do coração, porque na medida que a gente evolui espiritualmente, o coração começa a compreender certas realidades. Além da razão, que são as duas asas do espírito, A asa da inteligência, da razão, mas também a asa da sabedoria, do sentimento, da sublimação do sentimento. E essas duas asas, elas são formadas, elas se desenvolvem quando a gente convive com os outros.
quando a gente sabe compartilhar uma vida com outras pessoas, ombrear, né? Estar lado a lado nos momentos difíceis, desafios, provas, adversidades que todos nós passamos, gente. Todos nós passamos. Que é outro ponto da mensagem do Emmanuel. Dores, obstáculos, dificuldades, toda forma de sofrimento, isso é inerente à vida humana, todos passamos. Resta saber o quanto temos absorvido de aprendizado dessas experiências, o quanto isso nos serviu para aprimorar os nossos sentimentos, o quanto isso me contribuiu para exercitar mais a minha tolerância, a minha capacidade de ser empático com os outros, de ouvir mais, de ser mais cuidadoso, mais compassivo, mais misericordioso. Quanto essa experiência que a vida me oferece tem me habilitado a ser uma pessoa de bem em qualquer círculo onde eu esteja, seja familiar ou social, né? Que abrange o mundo como um todo, né? Então é aí que a gente precisa, né, observar onde está o meu dever. E onde está o meu dever, está necessariamente uma disciplina a ser exercida, gente. O quanto isso nos é exigido, gente. Em todos os aspectos. Só que, no entanto, a gente tem, às vezes, um inimigo. E eu nem coloco esse inimigo do lado de fora, não, gente. É um inimigo interno. São as nossas más paixões. São os nossos impulsos ainda negativos, são as nossas tendências morais que nos afastam do dever, né? É aquele lado ainda que não adere, que não quer obedecer, que não aceita aquela realidade de vida, que torce o nariz, que resiste, não quer aceitar. E aí, quando a gente não quer aceitar a realidade que Deus nos apresenta na vida, realmente a gente experimenta a dor, o sofrimento. E ela vai ser a nossa mestra, a nossa professora, a nos ensinar o caminho da retidão, né? Da disciplina, né? Do dever bem cumprido, do amor vivenciado. Lendo o texto do Emmanuel dessa noite, me veio à mente, né? A frase de Jesus para Paulo. No primeiro encontro de Jesus com Paulo, às portas de Damasco, onde Jesus se apresentou retumbante, envolto em muita luz, a ponto de Paulo cair do cavalo, literalmente, e envolto em luz, não é? Paulo pergunta, né? Quem sois, né? Quem sois? Ele identifica que é uma pessoa envolvida naquela luz, e Jesus responde: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. A quem tu persegues. E aí finaliza, né? Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Essa frase de Jesus cabia a Paulo, porque ele era doutor da lei, achava que até aquele ponto da vida ele havia sido um perfeito hebreu, um perfeito doutor da lei, quite com a lei divina, que fazia tudo que estava lá na cartilha de uma boa pessoa. No entanto, não estava totalmente em conformidade com as leis de Deus, pelo contrário. Ele estava prestes a provocar grandes calamidades. Já vinha, né, fazendo grandes calamidades na perseguição aos cristãos, e estava ali com cartas que davam-lhe direito, olha só, direito, de prender os cristãos que viviam em Damasco. E é então que Jesus se apresenta a ele: Paulo, sou Jesus a quem tu persegues, duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Isso serve para todos nós que, em alguma medida, todos nós, gente, todos nós temos uma parcela de indisciplina. E essa parcela de disciplina que é dura, que é firme, que é compacta, onde a gente resiste, não aceita, né? O aguilhão, né? O alerta, o despertar que a vida nos apresenta para a gente se renovar para o bem. Duro te é recalcitrar. Ou seja, duro é você, né?
ainda persistir nessa resistência orgulhosa diante da realidade que Deus nos apresenta, que pede de nós tão somente amor, caridade, fé vivenciada, aplicada sempre com amor. É isso que Jesus nos ensina na noite de hoje, gente. Espero que possam ler essa mensagem com um pouquinho mais de tempo, com mais detalhe, trazer para a sua vida pessoal. Onde estou sendo um pouquinho indisciplinado, ou às vezes até muito indisciplinado. Ter essa sinceridade, essa honestidade consigo mesmo, porque a disciplina nos favorece, nos ajuda a sermos pessoas melhores em todos os aspectos. Fora da disciplina, a gente só encontra problema, perturbação, a ponto do próprio Emmanuel, aí fecho, né, a minha explanação da noite, que muitos de vocês já sabem, né? Nos primeiros encontros de Emmanuel com Chico Xavier, antes mesmo de iniciar qualquer produção psicográfica, né? Chico preocupado com o que ele teria que fazer dali por diante, que dotes, que qualidades. E aí Kardec não, né? Emmanuel, filho, 3. A primeira é disciplina. Qual a segunda, querido benfeitor? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Quem somos nós para falar o contrário? Uma boa noite a todos, sejam abençoados, protegidos, e que possamos receber, né, agora toda a assistência que se dará através das vibrações e da prece final. Ótimo, Carlos Eduardo, obrigado pela palestra maravilhosa, muito boa mesmo. Todos nós estávamos precisando de disciplina, né? Vamos nos disciplinar daqui para frente. Então vamos lá, vamos fazer então as nossas vibrações com muito amor, com muito carinho. E como a gente sempre faz, nós vamos doar essas nossas energias na mão do nosso Mestre Jesus. Nós vamos imaginar o nosso Mestre Jesus com as mãos espalmadas, como forma de conchas, captando esta nossa energia, e nós vamos doar fluido vital, ectoplasma, amor, para que tudo isso seja derramado sobre o nosso planeta. Que os teus mensageiros celestiais, Mestre Jesus, que as tuas correntes médicas, especialmente as correntes de Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, corrente azul, veneráveis da China, corrente dos hindus e dos egipcianos, das irmãs de coração de Maria, estejam aqui distribuindo essas nossas vibrações de amor, de paz para todo o nosso planeta. Que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo a paz para todos os povos. Que os refugiados de guerra encontrem governos, comunidades que lhe deem guarida, que lhes ajudem a seguir em frente na sua reencarnação. Nós vamos pedir, Mestre Jesus, pelo nosso querido Brasil, que os nossos governantes possam se entender, que os 3 poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, possam se entender na melhor maneira de desenvolver o nosso Brasil, nos dando a saúde para todo o povo brasileiro, dando educação a todos aqueles que querem e precisam estudar, e dando alimentação a todos aqueles que têm fome. Nós vamos vibrar agora, Mestre Jesus, por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, onde haja um sofrimento, onde haja alguém adoecido, que as tuas luzes possam ali estar presentes. Vamos vibrar especialmente por todos aqueles acometidos pela Covid, que são centenas, milhares de pessoas. Todos eles recebam dos pneumologistas do mundo espiritual ajuda para se recuperarem, para desinflamar os seus pulmões, para eliminarem os coágulos sanguíneos dos seus pulmões, para que eles possam voltar a respirar sozinhos, para que eles possam voltar às suas vidas
e principalmente para as suas famílias. Nós te pedimos, Mestre Jesus, ajude-os. Vamos aproveitar e vibrar por todos esses heróis da saúde. Os intensivistas, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Enfim, todos aqueles na linha de frente. Sejam abençoados, sejam iluminados, protegidos contra a Covid. Que continuem a lutar e continuem com o escudo protetor do Mestre Jesus. Vamos vibrar também por todos os detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados. Posso pedir perdão por todos aqueles a quem eles prejudicaram, a quem eles atrapalharam. Que eles possam receber, através do seu arrependimento, um pouco de paz para os seus corações. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no vale das trevas e vale dos suicidas. Ó Mestre Jesus, que a tua luz se faça presente para eles. Que as caravanas socorristas possam resgatá-los, possam ajudá-los a seguir para as colônias do mundo espiritual. Mestre Jesus, vamos vibrar por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de álcool, de sexo, de cigarro ou de drogas. Que todos esses irmãos possam ter o teu evangelho como a diretriz, como a bússola a seguir-nos o caminho na direção da tua seara bendita de amor e de trabalho, Mestre Jesus. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram em creches, em orfanatos, em asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Que todos esses irmãos, Mestre amados, recebam a tua luz, o teu evangelho, como direção a tomar. Vibremos pela paz entre todas as religiões. Que os dirigentes das religiões entendam que o Deus é único para todos os povos e que o que ele quer é a paz entre todos. Que eles recebam a orientação dos seus mentores para acabarem com essas disputas das religiões. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os lares em desarmonia. Que a tua luz, as tuas bênçãos possam invadir cada um desses lares, trazendo ali a paz, o equilíbrio e a harmonia a todos que ali residem. Mestre Jesus, que a tua paz se fixe em cada um desses lares. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Cada um desses nossos queridos recebam a tua luz em seus corações, se reequilibrando, se tranquilizando. Nós vamos pedir também, Mestre amado, pelos nossos desafetos, quer sejam desta encarnação, quer sejam de encarnações anteriores. Que os desafetos desta encarnação, ainda encarnados, recebam nas suas horas de sono o pedido de perdão de cada um de nós a eles, levados pelos nossos mentores, pelos nossos guias espirituais. Que possa haver um perdão mútuo, possa haver um reequilíbrio de energias e que cada um de nós siga o seu caminho buscando a seara bendita do Mestre Jesus. Aos nossos desafetos do passado pedimos perdão também, mostrando que estamos melhorando, que estamos buscando a nossa reforma íntima cada dia mais, que estamos deixando de ser espíritos errantes e passando a ser espíritos que trilhamos a tua seara bendita, Mestre Jesus. Que eles nos perdoem, que eles entendam que erramos lá atrás, que estamos nos corrigindo e buscando um caminho melhor. Vibremos agora por todas as pessoas e crianças desaparecidas. Que os grupos de resgate tenham a tua luz, a tua orientação, Mestre Jesus, para buscar cada uma dessas pessoas desaparecidas, quer sejam adultos, quer sejam crianças. Possam ser encontrados, possam ser resgatados e levados ao seio das suas famílias. Nós vamos vibrar agora pelos nossos lares, Mestre Jesus. Que o teu manto branco invada cada um dos recantos do nosso lar,
quer seja um nosso quarto, outros quartos, cozinhas, banheiros, salas e todos os ambientes da nossa casa, esterilizado e limpado com a tua luz branca, retirando fluidos deletérios, miasmas, que serão queimados com a força do fogo Kundalini, a força esterilizadora do centro da Terra. Tudo isso será eliminado e a nossa casa ficará limpa e agradável. Vamos pedir aos nossos companheiros do mundo espiritual que encaminhem eventuais irmãozinhos que estejam aqui com o intuito de nos perturbar, nos prejudicar, nos trazerem segurança. Que eles possam ser encaminhados, Mestre Jesus, a tua seara bendita de amor e de trabalho, para terem paz, para evoluírem, para crescerem no mundo espiritual. E vamos agora vibrar finalmente por nós mesmos. Que os teus fluidos caiam sobre cada um de nós em forma de cristais brancos e azuis, lapidando todo o nosso corpo físico, o nosso perispírito, que é o corpo espiritual, e o nosso espírito, limpando-nos de toda e qualquer energia negativa, trazendo energias positivas, fortalecedoras para cada um de nós. Que as tuas bênçãos estejam conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Vamos pedir às correntes médicas do espaço que fluidifiquem as águas colocadas sobre as nossas mesas. Que essas águas possam ser fluidificadas com o medicamento necessário para nós. Aquelas águas que nós deixamos abertas também, destinadas a parente ou amigo que também precisam de água fluidificada, que os medicamentos também possam ser colocados para que possamos levar até eles em momentos próximos. Vamos fazer agora as nossas vibrações pelos nossos grupos especiais. Começando pelos grupos de Alzheimer, pelos grupos de AVC, pelos grupos de Parkinson. Que os terapeutas do mundo espiritual possam ajudar a todos esses irmãos a se reequilibrarem, a se sentirem melhor, a seguirem as suas jornadas. Que os seus cuidadores sejam fortalecidos, Mestre Jesus, com a tua paz e o teu equilíbrio para seguirem em frente. Vibremos pelos casos de câncer. Que esses irmãos ligados que têm câncer possam ser cuidados pelas equipes oncologistas. Que os seus tratamentos de rádio e quimioterapia possam ter o menor de efeitos secundários. Que eles possam ser ajudados, fortalecidos, receber as bênçãos de Jesus em seus organismos. Que possam obter a cura para os seus cânceres. Vibremos pelos casos ortopédicos. Que os ortopedistas do mundo espiritual reponham as cartilagens necessárias a cada um dos irmãos. Quer seja na coluna vertebral, quer sejam nas demais articulações do corpo. Cada um receba, de acordo com a sua necessidade, a reposição de cartilagens para reduzirem ou eliminarem as suas dores de coluna, de articulações. Vamos vibrar também pelos casos de Covid. Todos os irmãos internados com Covid e todos os irmãos aqui do nosso grupo de vibrações, desse grupo especial que temos de vibrações para Covid, possam ser atendidos pelos pneumologistas neste momento. Que as equipes das Irmãs de Coração de Maria possam atender esses irmãos, tranquilizando-os, principalmente aqueles que estão entubados, para que eles tranquilizem seus corações, tranquilizem os seus espíritos, se equilibrem, que possam, juntamente com os pneumologistas do mundo espiritual, eliminarem os seus coágulos do pulmão, recuperarem os seus pulmões, respirarem livremente, para seguirem no novo caminho, rumo aos seus lares, às suas famílias, que os esperam ansiosamente. Vamos vibrar agora pelos casos de depressão emocional, que todos esses irmãos com problemas de depressão emocionais tenham a ajuda da corrente dos franciscanos, corrente dos samaritanos, que vai ajudá-los a orientá-los nas suas noites de sono.
que eles possam entender que tem que reagir, tem que se fortalecer, abrir as suas mentes ao estudo, à leitura, à prece, ao evangelho no lar, se fortalecendo e se recuperando. Vibremos pelos irmãos que se encontram com problemas de saúde e diabetes. Cada um desses grupos possam ser ajudados pelas correntes médicas do mundo espiritual. Fortalecendo e ajudando cada um desses irmãos, recuperando os seus órgãos, os seus centros de força, reequilibrando-os. E vamos vibrar pelos suicidas. Que no Vale dos Suicidas eles recebam as bênçãos de Jesus. As orientações dos amigos do mundo espiritual. Que eles possam ser resgatados na medida do arrependimento do ato que praticaram. Do pedido de perdão ao Mestre Jesus por terem destruído seus corpos. E que possam ser resgatados pelas caravanas socorristas de Mestre Jesus e levados ao hospital Maria de Nazaré, no mundo espiritual, para a recomposição. E vamos vibrar pelos desencarnados. Todos os desencarnados sejam resgatados, sejam levados às colônias do mundo espiritual, às casas de saúde, para se recomporem. E assim, Mestre Jesus, nós vamos agradecer por todas estas bênçãos, toda esta orientação, todo esse amor que recebemos na noite de hoje. Que possamos estar todos recompostos, tranquilos, equilibrados, para seguirmos nesta semana, Mestre Jesus, sob a tua bandeira, sob a tua orientação. Ilumina-nos, protege-nos, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, queridos amigos, vamos agradecer ao nosso querido Carlos Eduardo, que nos abençoou com uma linda palestra, e peço a Jesus que abençoe a todos vocês. Obrigado por estarem conosco mais uma vez, formando esse grupo fraterno de amor, de união. Abraço virtualmente a todos vocês. Repasso a palavra ao Carlos Eduardo para se despedir de nós. Uma boa noite a todos. Muito feliz por mais um encontro. Que Deus nos proteja, nos ilumine, nossos lares, nossos corações, que possamos estar firmes, né? Toda semana aqui, né, participando desse encontro. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, companheiros. Até domingo, 8 horas, quando estaremos aqui de volta com vocês. Deus os abençoe agora e sempre. Que assim seja.